E aí pessoal do Universo Antares, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, fazia tempo que eu não fazia vídeos nesse formato. Eu queria muito conversar com vocês sobre alguns livros que eu ando lendo, sobre outras ideias que eu venho testando aqui no canal. Mas eu terminei recentemente As Crônicas de Arthur. E eu adorei, eu gostaria muito de conversar com vocês sobre esses livros na verdade. E eu vou deixar aqui a minha recomendação, eu vou falar um pouquinho sobre todos os 3 livros e porque eu acho que eles são muito bons. Deixa eu pegar aqui os outros. Eu li nessa edição da Record. Aqui, ó. Esses são os três livros. Eu terminei o último recentemente. Bom, o que torna esses livros tão interessantes, né? As Crônicas de Arthur, justamente como o próprio título já implica, a gente acompanha a história de um padre, um cristão, na verdade. Ele está no mosteiro, já está velho, e ele está contando a história da vida dele, né, basicamente, mas principalmente não somente a história da vida dele. Uma senhora nobre chamada Igraine, ela quer que ele conte sobre um dos grandes amigos da vida desse idoso, né, que é o Dervel. E um dos grandes amigos da vida dele é justamente Arthur, né? O rei Arthur. Mas é claro que a história é muito deturpada por diversos vardos, pelo que ele mesmo conta, e ele decide então fingir, digamos assim, que como ele é um saxão e ele fala a língua antiga, digamos assim, ele finge pro chefe do mosteiro, né, que é o Samson, que é um dos santos do mosteiro em que ele está situado. Ele finge que ele está fazendo uma tradução do Testamento para a língua saxã, se eu não me engano. E aí, como o Samson não sabe ler, ele toma essa oportunidade para escrever sobre a vida, né? A vida dele e como começa essa jornada. E assim, eu não sei se eu li algum livro até hoje mais cinematográfico do que esse, tá? Eu acho que já li, sim, livros mais bem escritos, mas em termos, tipo assim, cinematográfico, de você conseguir ver o que o personagem, sabe, vê, é como se você estivesse ali com ele, como se tivesse simplesmente uma janela e você estivesse abrindo, sabe, uma janela para ver o que ele está enxergando, o que ele está presenciando. Sinceramente, eu nunca vi uma narrativa tão bem contada nesse sentido, pelo menos, tão bem dirigida, né? Mas a gente começa aqui, qual que é a premissa, né? O Rei do Inverno começa justamente com o Dervel. A gente vai saber um pouco da infância dele, né? Ele é um escravo, né? Ele na verdade sobreviveu. Ele é um saxão que veio para a Britânia e sobreviveu a um poço da morte, basicamente, de um druida que supostamente amaldiçoou ele, digamos assim. E ele foi salvo por um outro druida muito famoso, que é o Merlin. Então aqui a gente tem todos os personagens das clássicas Crônicas de Arthur interpretadas pelo Bernard Cornwell, né, que é um estudioso. Vocês podem ver, até tem a imagem dele aqui. Ele é um estudioso, um historiador. Então ele pegou vários documentos, né, que falam vagamente sobre onde, quem era essa figura, será que ela realmente existiu, onde ela poderia ter atuado, as batalhas em que atuou. E a partir disso ele traça uma narrativa que ele acreditava ser como, digamos assim, como o Arthur seria na vida real, entre aspas, assim. E aí, basicamente, a gente acompanha esse Dervel, né? Ele sobrevive e ele vai para uma das capitais da Britânia, né? Que é regida pelo Uther, um dos grandes reis. E ele, na verdade, a narrativa mesmo, ela começa quando o Uther está na espera do seu filho, né? Ele está torcendo para que tenha um filho, um homem, para que a Britânia não perca o herdeiro. Então, basicamente, esse nascimento ocorre. O Mordred, que é o filho dele, nasce com algum tipo de deficiência assim, no pé. Então, como todas as narrativas vão permear isso, né? Mas as Crônicas de Arthur trabalham muito com ocultismo também e religião, a guerra entre o paganismo e o cristianismo, que era muito forte, que influencia diretamente algumas tramas da narrativa. Não nesse livro aqui ainda, mas nos últimos livros influencia bastante. Mas basicamente é o seguinte: a Britânia, né, tem um herdeiro, a Dunonia, e o Uther faz um conselho de guerra para todos os reis,
se unirem, digamos assim, para juramentar, né, para jurar sua servidão ao Mordred, né, e para que eles se certifiquem de que Mordred chegue ao poder e que ele tenha uma Britânia unida. Consequentemente, um dos filhos bastardos de um nobre, que é o rei Arthur, né? Ele, no caso, ele não é rei aqui, mas ele retorna para a Britânia para, digamos assim, acabar com as intrigas políticas entre os reis da Britânia, que estão basicamente se matando em busca de terras enquanto os saxões estão invadindo. Então, o objetivo de Arthur é justamente unir essa Britânia para lutar contra os saxões. E o Derfel acompanha, enquanto o Derfel acompanha, a gente acompanha a jornada dele, se tornando um devoto. O Derfel é muito devoto, ele devota vários deuses, mas principalmente os deuses pagãos. Então a gente vai ver a devoção dele por Mitra, a gente vai ver a devoção dele pelos deuses pagãos clássicos, assim. E também a gente vai ver a devoção dele pelo próprio Arthur, né? Que é como ele conheceu aqui. Então a gente vai acompanhar a jornada dele à medida que ele vai ganhando essa experiência, vai participando das primeiras batalhas. É muito legal como o Bernard Cornwell consegue, de fato, mostrar como é que seria uma guerra medieval, sabe? Então como é que é a dinâmica de uma guerra, como você não precisa de milhares e milhares de soldados para ter uma guerra sangrenta. Ele consegue mostrar isso com muito pouco aqui, apesar desse pouco já ser o suficiente para, basicamente, servir de base para a narrativa inteira, digamos assim. E o que eu adorei nesse livro especificamente foi como ele trabalha justamente com as batalhas e como ele trabalha as lendas, né? Então a gente tem todos os personagens clássicos aqui da lenda de Arthur, né? Então a gente tem o próprio Arthur, a gente tem o Lancelot, a gente tem a Guinevere, a gente tem o próprio Merlin, e todos eles estão em busca de alguma coisa. O Merlin, por exemplo, ele está em busca dos tesouros da Britânia, pois ele quer retornar com o poderio dos deuses. Ele acredita que a Britânia está sendo perdida pelos cristãos, e ele quer que os deuses retornem. Então o Derfel acaba ajudando ele. Nisso ele conhece duas personagens muito interessantes, que é a Morgana, que é uma das amantes do Merlin, mas depois se torna uma personagem com muita agência e vontade própria mais do futuro. E a Nimue, que é uma das primeiras amantes não a primeira amante, mas um dos primeiros amores da vida de Derfel. Ele tem muito respeito por ela, e ela começa desse modo, né? Desse modo, tipo assim, desde a infância eles se conhecem, eles fazem um juramento para servir um ao outro. E, cara, é muito gostoso esse livro, porque a gente vai acompanhar esses conflitos, a gente vai acompanhar os amores de Arthur, né? E como os amores dele levam à guerra da Britânia. E a gente também vai acompanhar essa busca sagrada aí na guerra entre o paganismo e o cristianismo, que vai ser acentuada no segundo livro. O segundo livro, que foi o que eu demorei mais para gostar. A primeira parte dele eu gostei, mas nem tanto quanto a última parte. Mas é que a gente vai ver a consolidação da jornada do Merlin, né, em busca dos tesouros da Britânia. E, consequentemente, o Derfel vai acompanhá-lo, porque também o Derfel é um dos grandes amigos de Merlin, e é lógico que ele vai ajudá-lo nessa jornada, à medida que também a gente vai ver as consequências do que aconteceu no primeiro livro, ou seja, das tretas, né? Apesar de que já termos sim conflitos armados, a guerra aqui de fato se inicia. Então a gente tem uma Britânia separada pelas consequências do que o Arthur fizera, mas a gente também tem uma Britânia separada pela religião. Então o paganismo contra o cristianismo à medida que os saxões estão invadindo. É muito interessante porque aqui a gente vai acompanhar as histórias de maneira mais separada, e eu gosto muito da narrativa, principalmente centrada na vida do Derfel aqui. Apesar do Arthur ser sim importante, ele fica mais importante na última parte do livro, que é fenomenal também, mas é que a gente vai acompanhar a vida do Derfel mais, como ele conseguiu seus primeiros amores, o grande amor da sua vida, como ele conquistou. De novo, a ideia do misticismo sendo trabalhada aqui, apesar de ser uma ficção histórica, o Bernard Cornwell consegue trabalhar de modo, sabe, do que pode ter sido. Será que esse ritual influenciou nessa batalha? Será que esse prelúdio à guerra, esse presságio, sei lá, influencia alguma coisa no destino do que está por vir, sabe? Então, todas essas coisas são trabalhadas aqui.
E eu gostei muito desse livro, gostei muito, mas mais pela segunda parte, apesar da primeira parte ser muito interessante também. A escrita continua muito boa. Aqui parece que o Bernard Cornwell de fato se descobriu, a gente já tem todos os personagens fixos, digamos assim, e a gente começa a trabalhar essas coisas do antagonismo. Então aqui é onde as coisas começam a acontecer, principalmente se a gente leva em consideração a religião, né? Então aqui é onde a guerra, apesar da guerra com os saxões ficar sim importante aqui, ela tem início aqui, mas ela vai terminar mesmo no terceiro livro, basicamente servir de base para a narrativa inteira, digamos assim. E o que eu adorei nesse livro especificamente foi, ele vai mostrar, digamos assim, o terceiro livro tem o título, o primeiro livro, né, eu não falei, mas o título dele é O Rei do Inverno, o segundo é O Inimigo de Deus, e o terceiro é Excalibur. Todos eles são bem intuitivos, eles já tratam muito sobre o tema do livro, né, em si. E no terceiro livro a gente vai ver as consequências disso. A guerra entre os saxões ocorre, Arthur está completamente desiludido do ponto de vista de amoroso, isso reflete na personalidade dele. O Dervel está com a vida muito bem ganha, mas ao mesmo tempo ele acontece uma coisa no segundo livro que eu não vou dar spoiler aqui para quem quiser ler, mas isso entristece muito. Confesso que foi um dos momentos até que eu me emocionei no segundo livro. E a gente vê esse Dervel com mais maturidade, mais cinzento, mas ainda assim continua muito carismático. E aqui a gente acompanha o fim da jornada, de fato. A gente acompanha a guerra com os saxões, a porradaria comendo solta para tudo quanto é lado. A gente vê o último grande empenho, né, da guerra da religião, do cristianismo contra o paganismo, a guerra contra os saxões, a guerra interna com os heróis da Britânia. E é uma conclusão fantástica, assim. É uma conclusão fantástica sobre a narrativa, sobre a vida dessas personagens. Então a gente tem diversos personagens, o Dervel, o Galahad, o Lancelot, Merlin, Nimue, Guinevere, enfim, Coolwitch, Cuneglass, enfim, diversas personagens que contribuem para uma narrativa espetacular. Ela é cheia de momentos marcantes, ela é muito intimista, apesar de a gente estar no momento da guerra ali. Você não tem aquela guerra isométrica, ou seja, quando o autor, por exemplo, o George R. R. Martin, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas o George R. R. Martin faz muito isso. Por exemplo, ele fez muito isso num livro que eu também vou falar no futuro, que é o Fogo e Sangue, sabe? Ele também fez isso nas Crônicas de Gelo e Fogo, que é você vai mudando a perspectiva dos personagens e cada um deles vai dando uma perspectiva isométrica da guerra, né? Aqui não, aqui a gente vê tudo pelos olhos do Dervel, né? Então você se sente íntimo quando ele entra numa parede de escudos, quando ele começa a avançar contra o inimigo, você sente que você está ali naquela batalha, sabe, junto com ele. E isso é fenomenal, assim, para um leitor, isso é o que interessa, mergulhar na mente de um personagem. Esse livro faz muito bem. Quando você termina os 3 livros, a sensação que dá é que você, de fato, experienciou uma grande jornada. E fica aqui a minha recomendação para vocês. Se vocês gostam de ficção histórica, histórias de cavaleiro, histórias de guerra, histórias medievais, enfim, esses livros aqui valem muito a pena. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Se vocês já leram, me digam aí qual é o livro favorito de vocês. Eu tenho que falar que o terceiro, para mim, é o favorito, apesar do primeiro, na minha opinião, ser o melhor escrito, e o segundo valer a pena mais pelo que ele faz pelo terceiro livro, né? Mas me digam aí se vocês já leram outros livros do Bernard Cornwell, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!